tal. Deixa eu sair. Mas tem que ter, ó. Davi vai fazer a filmagem e eu quero ouvir a voz dos leitores e o silêncio dos alunos. Quem não está lendo está ouvindo. Eu quero ouvir a voz dos ouvintes. Vamos ver. Só tem bom leitor, se tiver bom. Bom ouvinte. É com vocês, João e Bia. Joãozinho sem medo. Era uma vez um menino chamado Joãozinho sem medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono, mas se você não tem medo, posso mandar para um palácio. Porque eu sentia medo, porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá a não ser mortos. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve coragem de passar a noite lá. Imaginem, Joãozinho levou um cadeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. À meia-noite estava comendo, sentado à mesa, quando ouviu uma voz saindo da chaminé. Jogo. Mas passa a página? É. E Joãozinho respondeu: jogue logo. Da chaminé desceu uma perna de homem. Joãozinho bebeu um copo de vinho. Depois a voz tornou a perguntar: jogo. E Joãozinho, jogue logo. E desceu outra perna de homem. Joãozinho mordeu a linguiça de novo. Jogo logo. E desceu o braço. Joãozinho começou a assobiar. Jogue logo. Outro braço. Jogue. E caiu e se enrolou nas pernas e nos braços, ficando em pé. Caiu em pé um homem sem cabeça. Jogue. Caiu a cabeça e pulou acima do corpo. Era um homenzão gigantesco. E Joãozinho levantou o copo dizendo: a saúde. O homem zarão disse: pegue um cadeiro e venha. Joãozinho pegou o cadeiro, mas não se mexeu. Passe na frente, disse Joãozinho. Você disse Joãozinho. Então o homem se adiantou e de sala em sala atravessou o palácio com Joãozinho atrás, iluminando o caminho. Embaixo de uma escadaria havia uma portilhona. Abra, disse o homem a Joãozinho. E Joãozinho, abra você. E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Desceram ao subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. Levante. Vamos, disse Joãozinho. E o homem ergueu como se fosse uma pedrinha. Embaixo da laje havia 3 tigelas cheias de moedas de ouro. Leve para cima, disse o homem. Leve para cima, disse Joãozinho. E o homem levou
cada vez pra cima. Quando foram de novo para a sala chaminé, o homem disse: Joãozinho, quebrou-se o encanto e arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Destas tigelas Arrancou-se um braço que trepou pela chaminé. Outra para a companhia que buscá-lo, pensando que está morto. Arrancou-se também o outro braço que acompanhou o primeiro. A terceira é para o pobre que passar. Arrancou-se outra perna e ele ficou sentado no chão. Pode ficar com o palácio também. Arrancou-se o corpo e ficou só na cabeça no chão. Porque perdeu para sempre os proprietários desse palácio. E a cabeça se ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Assim que o céu clareou, ouviu-se o canto. Era uma companhia com um caixão que ia recolher Joãozinho morto. E o viram na janela fumando cachimbo. Joãozinho sem medo ficou rico com aquelas moedas de ouro e morou feliz no palácio até um dia que ao se virar sua sombra ele levou um susto tão grande que morreu. Fim. Fumando cachimbo. Atenção, e aqui, vamos? Eu entendi que Joãozinho é o homem que pediu abrigo para um homem e ele disse que era para ele morar no palácio. Só que o palácio ele era mal assombrado. Aí disse que Joãozinho podia ficar ali, que ele ia morrer. Aí Joãozinho ficou e foi só isso que eu aprendi. Ficou lá, morou e quando vieram buscar ele pro caixão, ele estava fumando cachimbo pela janela. E foi isso. Vixe, Ilustrou bem. Olha, gente. Muito bem. E João conseguiu ganhar a fortuna? Sim. Por quê? Só que ele viu a sombra dele, ele se assustou tanto que morreu. Ele não teve medo. Ó, ele aguentou. Todo o suspense ficou até o final. Ele aguentou parte de corpo. Foi os membros de um corpo caindo, do começo ao fim. E a pessoa se formou com as partes que caíram. Depois ele devolveu parte por parte e não teve medo. Só que no final, de tanta assombração, nada assombrou ele. Por que ele se assombrou com a sombra dele e morreu? Ganhou toda a fortuna, não foi, João? Ganhou, só que aí quando ele foi gastar, ele morreu. E ainda Muito interessante. e deixar a herança todinha. Então, esse texto que João e Bia leu, e vocês ouviram muito bem, graças a Deus. É um texto verdadeiro? Não. Ele é o quê? Ele é só um conto. É um conto. É verdadeiro? Não. Verdadeiro? Talvez, não foi. Às vezes, se alguém quiser transformar uma história verdadeira, um fato verídico, em conto, é possível? Sim. Não é possível? Sim. Muito bem. Ainda bem. Levantar a mão, quem acha que é possível? Pegar um fato verdadeiro. Eita! Um fato verdadeiro e transformar em conto. Ou um conto em verdadeiro. Aqui, como pode ser assim? Tem uma atividade que a tia passa que tem no livro de português atividade, que é quando a pessoa pode escrever uma história que já aconteceu com você. Sei. Aí pode, não é, João?
Parabéns, viu? Pode bater as palmas.